Olá, sou Fernanda Iquedo e este é o Porquê Cultura. Neste episódio, vou conversar com a Débora Brenga. Ela é dramaturga, ela é atriz, ela é tudo nessa vida, escritora. Eu vou contar para vocês que ela acabou de ser premiada num prêmio muito bacana da Carolina. Carolina Maria de Jesus, de literatura. Ela vai contar a respeito desse prêmio, que está super fresco. Ela vai contar quando ela vai lançar esse livro, porque ela escreveu um romance, gente. Então tá incrível. Vamos conhecer um pouco da trajetória da Débora. Eu vou ler aqui para vocês, antes dela se apresentar para vocês e de falar um olá aqui. A Débora, ela é graduada em letras. Ela se formou, né, em dramaturgia pela Escola de Teatro de São Paulo. Ela é uma educadora brincante. Ela é contadora de história, além de escritora, como eu já disse. E ela teve várias parcerias aqui, vários livros escritos. Como escritora, ela tem publicado pela Link No Meio do Caminho Tinha uma Luz, que é de 2004. Daí ela também tem As 7 Vidas de uma História, que é de 2010. Várias leituras dramáticas dos seus textos, né, foram realizados. E a gente vai contar aqui um pouquinho dessa trajetória da Débora com várias escolas aqui de teatro também, né? Como a Trupé. E aqui também o que me interessa muito, além de contar dessas parcerias que mistura fina e outras, interessa saber um pouco da visão da Débora sobre arte e cultura. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço você ter me chamado, porque é tão difícil ter um espaço, né? Para a gente colocar a nossa voz, explicar um pouco, falar um pouco sobre o nosso trabalho, né? Então, uma porta que se abre é muito legal. Muito obrigada. Ah, imagina. E é muito legal de você estar aqui, porque eu sempre falo, assim, a importância de vocês, artistas, trazerem as trajetórias, né? São memórias importantes para Sorocaba e região. E mundo, porque vocês são multiartistas, né? Teatro, escreve, além do roteiro, também escreve livros. Então, está sempre engajada nessa luta pela arte, pela cultura, pela democratização também, né, de acesso a essas artes. Então, é muito importante a presença de vocês, artistas, aqui, e por isso que existe esse Porquê Cultura. Eu acho super incrível essa iniciativa do Porquê, de você estar junto, né? Você sempre está junto nesse lugar aí de dar incentivo, de dar espaço para os artistas, para a arte, para a cultura de Sorocaba, né? E eu acho isso fundamental, muito importante, porque a gente não tem um lugar da gente que a gente possa dizer, esse lugar é meu aqui em Sorocaba, no sentido de poder falar, de poder apresentar aquilo que a gente faz. Então, a população, de um modo geral, não tem acesso, não sabe que Sorocaba tem uma riqueza enorme, né? De criadores, seja na música, seja na dança, na palavra literária, enfim. São muitos artistas e com um potencial e uma qualidade incrível naquilo que fazem, né? É um polo mesmo, produtor, tanto na música quanto nas artes escritas. Exato. Né? Agora também no audiovisual. Sim, está despontando cada vez mais. Está despontando. Né? Isso é muito bacana de observar, né? E mesmo com essas restrições, com os impedimentos, os boicotes que a cultura vem passando, né? Parece que isso até faz a gente ficar mais forte, não sei. Parece que a resistência acaba se tornando maior. Não no sentido de coletivo, né? De luta coletiva, mas no sentido de você falar, não, eu reconheço o meu valor, eu sei que o meu trabalho tem um valor, assim como a gente sabe que a grande gama aí de artistas sorocabanos, né? Tem um puta valor o trabalho que faz, né? É muito criativo, é muito talentoso. Mas aí parece que até a gente, quanto mais tem essa vontade de fechar as portas, né, para a nossa arte, mais a gente vai navegando aí, buscando um solzinho, né, um rainho de sol que abre. A arte, ela tem também essa missão, esse propósito, assim, de abrir abrir horizontes, sim. Abrir janelas. Sim, sempre tem lugar, né? É. A gente vai achando
essas frestas. E você começou como escritora ou como dramaturga? Eu acho que eu comecei como escritora. Uhum. Na verdade, eu comecei bem pequenininha. Meu avô era dirigente de uma casa espírita. Uhum. Minha irmã era dirigente dessa casa no departamento, eles chamavam de departamento artístico. E eu era a caçulinha da casa, então eu sempre estava no palco. Aqui em Sorocaba? É. Que legal. Então, desde muito pequena, mas assim, a palavra foi o que mais me aguçou. Eu, desde pequenininha, assim, quando eu aprendi a escrever o meu nome, eu já entendia que aquela combinação de letras podia favorecer outras palavras. Uhum. E aí eu queria conhecer todas as palavras, queria juntar essas palavras, né? Então, eu acho que eu comecei mais como escritora, mais nessa experiência da escrita e o palco junto. E daí tudo vai, uma coisa... Agrega, né? Uma coisa puxa vai a outra. E você, o primeiro livro que você foi publicado pela LINC, pela Lei de Incentivo à Cultura de Sorocaba. Que realmente, nessa época dos anos 2000, era muito forte, o edital era muito forte, né? Acho que começou em 2000, né? Foi em 1999, Isso. 2000, aí o seu livro foi de 2004. O primeiro foi 2004, e um processo muito legal, porque eu trabalhava na educação, no SESI, e eu participei de um curso de educação, com várias professoras, vários educadores. E tinha uma delas que comentou nesse curso que a sobrinha dela, que na época tinha 4 anos, tinha perguntado para ela: tia, para onde vai a palavra quando a gente apaga? Ai, que linda pergunta! Falei, cara, olha que incrível! Que pergunta! Eu quero falar sobre isso. Mas eu não sabia como falar sobre isso, porque é uma pergunta extremamente filosófica, né? Muito, achei tocante. E se você responder qualquer coisa, você vai matar. Eu acho que você acaba matando a criatividade, né? A imaginação da criança. Então, eu comecei uma história com uma menina que chamava Rita Cabrita, que ela fazia 1000 perguntas para o tio, e o tio nunca respondia com uma resposta, ele respondia com uma outra pergunta, que acabava ela mesma respondendo, né? E aí chegou uma hora que a história parou. Eu tenho vários projetos assim, que chega uma hora que está parado. E essa história também parou. Aí, quando começou o ano letivo seguinte, eu trouxe a história até onde eu tinha para os meus alunos de 5 anos, que eram próximos à idade da menina. E li a história para eles até onde ela estava pronta. E daí o restante eles me ajudaram a pensar, né? Por isso que chama No Meio do Caminho Tinha uma Luz, porque entrou no meio do caminho, tinha uma pedra. Sim, Drummond. Do Drummond. E entrou Thomas Edison com a invenção da lâmpada. E daí a história foi se fazendo, né? Ah, que legal. E agora, assim, a gente vai dando uns saltos na sua trajetória, na sua história. Perfeito. Porque nada é muito linear na nossa vida, né? Nada, absolutamente nada. O que eu amo. E agora tem O Cão do Fascismo, Vive Sempre de Pau Duro. Esse é o romance da Débora Brenga, que acabou de ganhar um prêmio lindo, né? Até pelo nome, que leva o nome que é um prêmio do Ministério da Cultura. Isso. E é o prêmio Carolina Maria de Jesus. Ela é a nossa patrona, coisa mais linda. Então não é lindo ganhar um prêmio Carolina Maria de Jesus, do Ministério da Cultura? Acabou de ser... É muito incentivo. É muito incentivo. Para a trajetória da gente, né? E assim, nessa premiação, podia se inscrever vários gêneros, né? Contos, roteiro de teatro... Isso. Poesias, romances, como foi o seu caso. Então, quero que você conte um pouco desse processo criativo, assim. Você ficou sabendo do edital dessa premiação, só que a ideia do romance já estava sendo desenvolvida. Isso. O romance não foi escrito porque havia um edital. O romance já estava no meio do caminho. Sim, perfeito. Ele já estava meio que... Já tinha vamos dizer assim, um quarto dele pronto. E eu queria que você falasse de como que você... Surgiu a ideia, assim, por exemplo, você estava assistindo, né, o perfil que você segue no Instagram do músico. Eu sou seguidora do doutor professor Paulo Costa Lima, que ele é professor da UFBA, né? É a Universidade Federal da Bahia, né? Isso. E ele tem uma página no Instagram onde
todos os dias ele está analisando, geralmente MPB, mas às vezes ele também analisa um clássico. E nesse dia que eu estava assistindo, ele estava falando de Águas de Março, do Tom Jobim, que ele tinha tido a paciência de contar o número de estados de coisas que a música contempla, e ela contempla 83 estados, e que cada estado por si já é uma narrativa completa, não precisa narrar. Daí eu pensei comigo, né, assim, eu me senti muito provocada pela análise dele, e falei, na música não precisa narrar, né? Mas na literatura... Precisa de desenvolver. Precisa, né? Eu não posso escrever uma literatura e dizer pau, né? Que pau é esse? O que ele fez, né? Ele fez o quê? Sozinho? Ele não faz nada sozinho, né? Daí eu pensei que eu ia começar um trabalho que ele era menos despretensioso, eu não pensava num romance, eu pensava em textos curtos, cada estado de coisa, uma historinha com começo, meio e fim. Só que já na primeira rodada, né, que é pau, a narrativa ficou curta, mas ela já conversava com a pedra. Aliás, né, no meio do caminho tinha uma pedra, ele tinha uma luz, e agora tem essa história. Porque também acho isso, Fernanda, eu acho que assim, não posso dizer que eu comecei essa história no começo dela. A gente começa sempre desde o começo da gente. Eu acho que tudo que você fez na vida... Um acúmulo. São bagagens que a gente vai... Você não tem nem consciência, mas aquilo está ali. Você está fazendo tomar consciência que a pedra no caminho tem a ver com a pedra do Jobim, tem a ver com a fala do professor, como as coisas nos provocam, né? Se você tiver com a anteninha ligada, as provocações chegam. E é muito legal, porque você, como professora também de um processo criativo, de escrita criativa, você está muito antenada e muito com as anteninhas sempre ligadas, né? Eu acho que todo mundo tem essa antena ligada, né? Que às vezes a gente não apaga por conta de um automatismo do dia a dia, né? Exato. A gente vai sendo engolida, e quando você vê, você perdeu aquela luzinha, sabe? Aquele pisca-pisca que queria que você mexesse com aquilo, né? Que colocasse no seu caldeirão criativo. Tocasse, né? E a partir desse tocar, passasse a ser uma obra. Isso. Agora, qual é o processo? Acabou de ser divulgado, né? Agora em dezembro. Primeiro que eu queria dizer que foram 2.600 e bolinhas, aí não lembro o número, acho que 2.630 autoras, porque era um projeto voltado para mulheres. Só para autoras. Daí houve um processo de habilitação, né? E nesse processo de habilitação ficaram 1.800 e pouco. Depois é que veio o resultado preliminar, porque ainda o preliminar não é a final, né? Tem ainda um processo aí de olhar a vida da gente no sentido de dívidas com a federação, e ver se não tem plágio, e ver se aquilo é, vamos dizer assim, idôneo, né? E aí, aí eu entrei também na fase preliminar, e aí agora saiu o resultado final, que foi 61 premiadas. Você está entre as 60. De recursos, né? Muitas autoras devem ter entrado com recursos, porque às vezes a sua pontuação está um ponto de ser a pontuação máxima. E aí você fala, não, eu quero entender por que eu perdi um ponto, né? Então, deve ter gente que entrou com recurso porque eles iam premiar 60 e premiaram 61. E dessas 61, são 12, se não me engano, são 12 por cotas, né? 12 autoras pretas. Depois tem um número que eu não lembro agora exatamente, de autoras quilombolas, indígenas e pessoas e mulheres com deficiência. Então, eu achava que estava bom, mas eu também sabia que tinha muita obra uma concorrência, lá, né? Maravilhosa, entendeu? Então, eu não acreditava, assim, que... Eu sabia que estava bom, mas esse bom, você não tem uma medida, né? É bom para média, é bom para bom, é bom para exemplar.
Você não sabe, né? Que legal. Então, foi uma surpresa. Nossa, Fiquei eu muito feliz. imagino. Fiquei muito feliz. Eu imagino mesmo. também essa ansiedade de acompanhar esse processo, né? Habilitada, primeira fase, né? É que nem um parto, né? A gestação. sim. Entrei pro 6º mês. Agora, né? A barriga está crescendo. É um filho, muito da gente. lindo. É como um filho mesmo. Eu fiquei muito feliz, porque eu te conheço há muitos anos. Inclusive, eu acredito que te conheci na época que você ainda estava no SESI. Porque foi por conta da mãe de uma amiga, da Laura Arato, da Andréia, que eu te conheci. Que foi antes. Sabe quando que nós nos conhecemos? Na publicação do No Meio do Caminho Tinha uma Luz. Porque aí eu comecei um movimento pequeno de reunir os autores que tinham passado pela Link, que estavam com livro, e tinha aquele congresso nacional, congresso de educação. Sim, que acontecia lá no Monteiro Lobato, eu acho. Participei por conta de você, então? Então, daí a gente montou uma barraquinha ali. Foi. Eu lembro que você estava, o Thiago Macambira estava, a Cátia Alvré estava, foi quando eu conheci a Cátia. Foi nisso, exatamente. Porque daí eu foi levei o livro que eu lancei em 2003, um ano antes. Isso. Foi isso mesmo. Ai, que legal. Depois, mais para frente, acho que você já estava no jornalismo, né? Com a Laura. E daí que eu fui saber que você era amiga da Laura, e a Andréia também é muito minha amiga. E aí... Nossa, sensacional, né? Foi muito legal aquele congresso de educação. Não sei se era congresso ou era seminário de educação, né? Seminário, eu acho que é um seminário. Acho que era um seminário. É uma coisa menor, muito bacana, né? Eu lembro local. dessa banca, dos autores e autoras. Isso. Débora, daí agora me fale. Então, você conseguiu o resultado maravilhoso, foi aprovada. E agora, qual que é a expectativa? Porque eu, né, já quero ler, estou ansiosa. Então, eu não sei ainda, porque eu ainda não recebi nenhuma devolutiva do Ministério da Cultura. Então, eu também estou ansiosa e também estou aguardando, porque, por exemplo, eu não sei se eu posso pegar a obra e falar em PDF e falar assim, sabe, colocar para os meus colegas, meus parceiros, minhas parceiras, né, para ler o livro. Eu não sei nada. Eu sei que tem uma relação com direitos autorais, mas o direito autoral que eu entendi no edital é o direito de eles poderem usar recortes da obra para fazer uma chamada, para fazer uma entrevista. E eu vou batalhar uma editora agora, em 2004, né? Eu vou... mas é muito tranquilo. Com essa premiação, te abre umas portas gigantescas, né? Eu acredito que sim. Porque já tem, assim, uma avaliação pronta. Né? Então, a editora é muito mais fácil para ela. Exato. Um livro aprovado. Inclusive, até o Ministério da Cultura, de repente, pode também indicar esses caminhos, de repente. Não sei como que funciona isso, disso, né? Eu sei como é que... Não é que tá muito fresco. E agora vem Natal também. Né? Então, a gente... Você tem que aguardar um pouco a sua... 2024, a gente vai ter, como é o nome do livro? O Cão do Fascismo. Vive Sempre de Pau Duro. Vive Sempre de Pau Duro. Eu queria falar um pouco sobre esse título. Fala, por favor. Porque, na verdade, o título da obra original era, né? Ave no céu, ave no chão, que são dois estados de coisas que a música do Jobim contempla, né? É uma ave no céu, é uma ave no chão. E nesse momento da obra, eu criei uma imagem, eu achei uma imagem muito bonita, que tinha uma poça d'água no chão, a ave no céu, que eu não vou falar muito dessa ave para não dar spoiler, mas ela é ponto principal da obra, e ela está refletida nessa poça. Então, ela está no céu e ela está no chão por uma conta de um reflexo. E eu achei que era o nome. Aí, antes de encaminhar a obra para o prêmio, antes de me inscrever, eu passei pela mão das várias pessoas, né? Uma das minhas filhas fez a revisão, que ela sempre faz a revisão para mim. Legal. O meu filho leu, a minha outra filha leu também. Eu conversei muito com meu neto, a gente na praia, na Bahia, em fevereiro, eu contando para ele um pouco da história, e ele tem fez 9 ontem, né? Ai, que legal. Mas ele gosta muito de histórias. E ele se interessou muito, e deu dicas, e deu sugestões. Então, teve também uma corrente aí. Uma curadoria familiar. E daí eu tinha esse nome já na minha cabeça, porque tem também, não quero ficar dando spoiler, mas tem um cão que está no meio de uma estrada, que está com raiva. E ele morde um cara, e esse cara se contagia com a raiva do cão, né?
Então, tinha esse nome na minha cabeça, que eu estou parafraseando o Brecht, né? Que o Brecht, lá em 1930, na Primeira Guerra Mundial, ele cita... Aliás, eu tenho... Esse poeminha aqui eu achei hoje, eu não conhecia. Eu só conhecia... Do Brecht? A citação do Brecht é a seguinte: a cadela do fascismo está sempre no cio. Eu achava esse pensamento do Brecht muito pertinente e muito verdadeiro, porque ele viveu essa época do fascismo, do nazismo, né? Mas hoje eu descobri que é um poema, mas eu também não quero dizer que esse poema é dele, porque hoje em dia na internet é complicado, né? É terra de ninguém, acreditar, né? sem a gente ver a obra. Mas eu vou ler. Tá. Diz assim: a cadela do fascismo está sempre no cio. Não se pode acariciá-la de maneira alguma, senão ela te morde. Não se pode lhe dar liberdade, senão ela te rasga em pedaços. Não se pode dialogar com ela, senão ela te responde com o latido da metralhadora. Eu sei que a cadela do fascismo está sempre no cio, é dele. O poema todo, eu não sei dizer se é ou não. Mas, quando eu tomei conhecimento desse pensamento dele, que foi muito antes dessa história, muito antes de tudo isso, eu achava extremamente uau. Né? Porque o Brecht é o grande mestre da gente, né? O pensador do teatro que nos encaminha e nos guia é ele, né? O teatro dialético e tal. Mas neste século XXI, porque isso aconteceu lá no século XX, né? No momento que eu achei que estava muito atualizada a fala dele, e seguiu atualizada. Só que nesse século XX, eu tive uma experiência com uma cadela na rua da minha casa, isso por volta de 2010, 2011, sei lá. Foi a primeira década do século XXI. Essa cadela, Laika, ela tem cuidadores, mas ela vive na rua. Agora ela está bem velhinha, mas naquela época ela estava a toda, né? Novinha e tal. E a família sai, vai trabalhar e deixa ela na rua. Ela não se incomoda, porque ela entra na minha casa, come, bebe, depois sai, vai na casa de outro. Ela conhece todo mundo na rua. Mas um dia eu tive uma experiência com ela que aquilo me chocou. Ela estava no cio e ela estava tremendamente incomodada com os cães. O que ela fez para se safar dos cães? Ela pegou, se enfiou embaixo de um carro que estava estacionado na frente da minha casa, colou o corpo dela no chão como um escudo para se proteger, enquanto eles ficaram que nem guardiões assim, do carro, em torno do carro, né? E eu fiquei pensando, cara, o que vai ser dela? A hora que ela tiver sede, a hora que ela tiver fome, um calor do cão, né? Ela lá embaixo do carro. O que vai ser dela a hora que ela tiver que sair dali, né? E aí também fiquei pensando muito nesse... Daí me veio essa citação do Brecht, que em 1930 o feminismo ainda não... Era um movimento que estava se iniciando, né? Eram poucas as vitórias, as conquistas que as mulheres estavam alcançando, né? Mas a repressão era muito maior, né? Sim, e era muito mais difícil. A voz da mulher era silenciada o tempo todo, né? Mas agora, no século XXI, eu comecei a olhar para essa imagem da Laika e a entender o movimento feminista e a entender que a fala dele não precisava ser alterada. Sim. Né? Precisava ser conversada. Eu tinha, Brecht, vamos sentar aí, vamos conversar, vamos tirar esse cão, vamos tirar essa cadela, vamos botar esse cão, né? Por quê? O cão opressor. Porque a cadela no cio é um estado natural da fêmea, né? O pau duro é um estado do instinto mais animalesco do homem, né? O homem estupra porque ele não sabe o que ele faz com esse pau, né? Então, ele é violento porque ele não sabe controlar esse instinto animalesco, vamos dizer assim, né? Bem por baixo, né? Porque... Não é? Essas violências carregadas de muitas camadas, né? Então, a gente está em pleno
2023, né? O feminicídio está aí a toda hora, a todo instante. Nós estamos aqui conversando. Agora mesmo está acontecendo uma violência doméstica e todos os outros tipos de violência, né? Que casa muito bem com esse estado de fascismo, ou seja, com essa sociedade violenta, né? É muito atual, porque não que no Brasil, lógico, o Brasil não é fascista, muito pelo contrário, teve uma guinada muito progressista. Mas a sociedade patriarcal é uma sociedade... Você chegou no que eu queria falar. Esse cão, ele... É da sociedade patriarcal. Exato, porque a ideia é dizer que o Brecht, quando ele fala da cadela, ele fala que a cadela, quando ela está no cio, então ela vai ficar grávida e ela vai parir. Mas qual é a cria que ela vai parir? Se ela é a cadela do fascismo, mas ela não é a cadela do fascismo. A cria do fascismo, quem cria é o fascismo, é o patriarcado. Exato, né? exato. É o capitalismo. Então é isso. Então daí eu trouxe esse nome para os filhos, né? E trouxe o título original, fazendo esse link de volta. E aí tinha uma ala que falava, não, tem que ser o nome mais poético, e tinha uma ala que falava, não, tem que ser o nome mais impactante. E daí eu falei, quer saber? Eu vou dar a minha cara para bater. Foi uma ótima escolha. Porque a ave no céu, a ave no chão... É bonito. Assim, não é nada, é neutro, mas assim... É bonito, poético. Mas não é... Não te coloca ali num posicionamento. E me provoca também, porque eu acredito que seja um título que possa ser... que possa incomodar muitas pessoas. Sim. E esse incômodo vai bater em mim. Como é que eu lido com isso, né? Então, sair da zona de conforto. Total, né? Débora, agora eu queria que você comentasse sobre como que foi fazer esse romance, porque você estava com ele quase pronto quando você ficou sabendo, em agosto, do edital de premiação. Mas aí você teve que dar uma corrida aí para poder terminar a tempo, né? De fazer a inscrição. Foi legal, sabe por quê? Porque eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com a escrita no cotidiano. Então, eu sempre vou fazendo 1000 coisas, que também são demandas do meu dia a dia, e vou deixando a escrita por último. E sempre por último. E aí eu falei, não, se eu quero participar desse prêmio, né, do Ministério da Cultura, eu tenho que acreditar nesse trabalho que eu já estava gostando, eu estava acreditando já nessa escrita, mas eu tenho que botar a mão na massa, literalmente, né? Então, tem que escrever todo dia, porque é isso que um escritor tem que fazer. É isso que uma escritora tem que fazer, né? O cantor canta todo dia, enfim, o pedreiro levanta a parede todo dia. É um trabalho, não é diferente de outra lida, né? É uma lida, juntar palavras, trazer ideias. E aí eu fui para esse lugar aí de escrever todos os dias. E às vezes me frustra, porque nem sempre que a gente faz, a gente gosta, né? Ah, sim. E eu tenho um olhar muito crítico. Você escreve ou você vai pro computador? Aí eu sou caótica. Às vezes eu escrevo num pedacinho de papel uma ideia que vem, às vezes eu faço um áudio, às vezes eu acordo no meio da noite com uma frase e boto ela num áudio. E depois... Você tem um caderninho do lado da sua cama? Eu tenho, mas não uso. E não é um caderninho, é um cadernão, mas não uso. E, às vezes, então, que nem agora, também estou com um projeto de poesia, que eu acordei com o nome do projeto. Como é que é? Até os Ossos de Minha Mãe. Daí esse nome já mudou. Aí foi Até os Ossos da Minha Mãe, Amém. Daí tirei o Amém. Daí eu tirei o Até. Daí foi para o Além. Além dos Ossos da Minha Mãe. Porque ele não acaba nos ossos da minha mãe. Eu sou continuidade dela, então. E é assim, às vezes acordo com um nome. É um nome, eu sei que é um nome. E esse daí veio o nome e veio assim, poesia. Entende? Mas eu sou muito caótica. Mas aí você vai reunindo depois. Você não tem medo de perder? Eu perco um monte de coisa. Perco. E depois, às vezes, ela aparece...
Eu já até esqueci que ela estava, sabe? Que bom. É um outro recomeço, às vezes dá início a outro projeto. Eu invejo muito aquelas pessoas que têm um roteiro. Eu também, viu? Eu sou muito caótica também, Débora do céu. E eu vi uma entrevista do Manuel de Barros que ele falava, né? Que ele acordava, tomava o cafezinho dele, subia para o escritório e ficava lá. Aí ele tinha um horário certo. Vários escritores têm isso, né? Eles têm, assim, essa disciplina para escrita. Acho bonito isso. Eu só tive essa disciplina nesse projeto. Depois desse projeto, comecei a escrever projetos para a Lei Paulo Gustavo e outras coisas. Até agora não voltei a escrever, você acredita? Não, depois dele, ou junto com ele, eu estava nesse de poesia. Que eu também entrei num outro concurso aí literário com esse daí, mas ainda não tem devolutiva nenhuma. E você vai voltar outras vezes aqui para dizer de outros processos. Espero. Muito obrigada, Débora. Espero. Que incrível. Agradeço muito você, ao Porquê, ao Matheus que está aqui nos ouvindo. E vamos em frente, que eu acho que é isso. Né? Perfeito. Olha, então essa é a Débora Brenga. E aqui, vocês não estão vendo, mas está o Matheus na técnica. E eu sou Fernanda Iquedo. Aí apareceu a mãozinha, pelo menos. E, olha, vocês podem ouvir pelo Spotify, pelo YouTube, pelo Instagram, um trechinho, pela página do Porquê. Então, é portalporquê.com.br. E podem divulgar também, tá bom? Então, a gente fica por aqui nesse episódio. Até o próximo.